pessoal, tudo bom? Eu sou a Cassandra e esse é mais um vídeo do Canadá.br. Hoje sem as crianças, porque eu vou falar de coisas, de dicas que eu acho super importantes a gente dividir. Eu já falei sobre elas na página, muita gente pergunta, então eu resolvi fazer um vídeo falando sobre dicas ainda pré-Canadá e algumas coisas para quando você chega aqui. Lembrando que eu moro em Vancouver, então pode ser que algumas coisas se adaptem um pouco mais para quem está mudando para cá, mas eu acredito que todas elas vão valer em geral para todo mundo. Então vamos lá. Bom, a primeira dica é sobre adaptação ao fuso. A gente morava no Rio e a gente mudou para Vancouver. Na época que a gente veio para cá, a gente chegou aqui em setembro, a diferença do Brasil para o Canadá, para Vancouver especificamente, era de 4 horas só. Só que em pouco tempo passa para 5, em pouco tempo passa para 6 horas. É um período que entra o horário de verão no Brasil e aí acaba o horário de verão aqui, então a gente fica com 6 horas de diferença. E isso foi uma coisa que eu me preocupei, porque eu via que as pessoas chegavam muito cansadas, né? Especialmente as crianças. Então, nos últimos dias de Brasil, vamos dizer, talvez 15 dias, 20 dias, como as crianças já não estavam mais indo para a escola, como a nossa rotina já era simplesmente focar na viagem para o Canadá, a gente mudou nossos horários. Então, eu fazia as crianças irem dormir o mais tarde possível, meia-noite, 1h da manhã, e eu deixava elas acordarem mais tarde no dia seguinte, porque não tinha rotina. Isso facilitou muito quando a gente chegou aqui, não só para eles quanto para a gente também, a gente conseguia entrar mais rápido no ritmo e se adaptar ao horário. Isso foi bem importante. A próxima dica é sobre o que trazer. Eu não vou dizer para vocês o que vocês devem trazer, o que vocês não devem trazer aqui nesse vídeo, mas uma coisa que eu acho fundamental é, como você está trazendo crianças para o Canadá, você está tirando eles da realidade, da rotina, da casa, dos amigos, da família, de tudo. Então, é um momento de transição muito importante. Além de brinquedo, além das coisas que eles brincam sempre, das roupas favoritas, o que eu fiz foi pedir que eles escolhessem alguma coisa que fosse especial, bicho de pelúcia, alguma coisa especial para eles, né, que eles gostassem muito. E eu trouxe também edredom. Por quê? Porque quando você entrava no quarto das crianças no Brasil, a primeira impressão que você tinha era do ambiente todo, né? Da estante com os brinquedos, do armário, da cama feita e daquele edredom ali colocado. Isso dava uma identidade. E eu fiz questão de trazer os edredons, apesar de volume, apesar de, né, ocupar espaço na mala, que é um espaço importante, mas dava uma identidade para eles de casa. E eu quis manter isso. Então eu trouxe os edredons, os que eles gostavam mais, eu trouxe um edredom de cada um para cá. E quando a gente arruma o quartinho deles aqui, quando a gente coloca a cama com o edredom que eles usavam no Brasil, isso dá uma referência, isso dá uma segurança. E eu achei que isso foi muito importante também para essa fase de transição. Com o tempo, inclusive eu comprei um quadro aqui, que é bem parecido com o quadro que eu tinha no Brasil, a gente colocou na sala. Então a gente tentou dar toques que remetessem àquela casa que eles conheciam por tanto tempo no Brasil, para trazer essa sensação de estou em casa. Bom, agora a gente vai falar sobre o avião. Eu tenho 2 dicas para avião. A primeira dica é sobre a mala de mão. É uma viagem muito longa, é uma viagem cansativa. No nosso caso, ainda não existia voo direto para Vancouver, então a gente teve que fazer Rio-São Paulo. Aí a gente saiu em São Paulo, teve que esperar, depois voltou, embarcou de novo. Aí fez São Paulo-Toronto, foi uma correria louca nesse trecho, porque a gente teve que fazer imigração, depois pegar a mala, despachar a mala, é corrido. E a terceira parte foi fazer Toronto-Vancouver. Então é uma viagem cansativa demais, foram acho que 22 horas no total. O que a gente trouxe na mala de mão? Desenho para colorir, canetinha, iPad, joguinho que fosse fácil para brincar, né, para manipular dentro do avião, para Carol trouxe boneca, enfim. É legal vocês trazerem coisas que distraiam as crianças. Graças a Deus, no nosso caso, as crianças dormiram praticamente o voo todo. Eu mal mexi na mala de mão, eles só pegaram, se não me engano, o videogame, né? Aqueles games de mão, iPad. Mas foi uma viagem muito tranquila. Mas tem criança que é menor, tem criança que não dorme. Então, você conhece seu filho, você vai saber o que é melhor para distrair. Mas não esqueça de trazer alguma coisa, ou várias coisas, que é o ideal, porque é muito tempo a criança não vai ficar desenhando, colorindo, ou fazendo uma coisa só durante o voo. Isso é o primeiro ponto do avião. O segundo ponto do avião foi uma coisa que a gente recebeu uma dica da minha agente de viagem lá no Brasil. Não deu certo para mim, mas eu conheço gente que fez e deu certo. Nós somos 4 pessoas. O que a gente fez? Nos voos que tinham 3 assentos, né, 3 poltronas, a gente marcava a ponta do corredor e a janela. Então o assento do meio ficava vago. Por que a gente fez isso? Para se desse sorte de ninguém marcar no meio, aí a criança podia deitar, né? Ficava uma coisa mais confortável. Não deu certo, tanto no caso dos meus assentos quanto dos assentos do Roberto, né?
porque eu fiquei com a Carol, ele ficou com o Rafael do lado, sempre chegou uma pessoa e sentou no meio. Então a gente pedia para trocar, né? Aí eu deixava a pessoa na janela ou no corredor, tanto faz, e aí ficava eu e a Carol perto, e o Roberto com o Rafael perto. Mas eu acho que é uma coisa que vale tentar, porque ninguém se incomoda. Eu acho que nenhum adulto vai querer ficar sentado no meio da mãe e de um filho, do pai e do filho. Então vale tentar. Se der sorte, ótimo, vocês vão ficar com o espaço maior. Bom, a próxima dica em relação às malas. Acredito que muita gente que acompanha a gente aqui no YouTube também segue a gente lá no Facebook, no Instagram. E muita gente sabe que a gente veio com muita mala. A gente chegou aqui com 17 malas. E qual foi o meu maior erro? Eu sou uma pessoa mega organizada. Então, no Brasil, eu organizei todas as malas. É lógico que não dá pra fazer uma mala só de roupa, uma mala só de brinquedo, uma mala só disso, uma mala só daquilo. Porque a gente tem que contar a questão do peso, né? Então, eu fechei as malas e eu sabia a numeração de cada mala, o que tinha dentro de cada mala, porque eu fiz uma lista. Só que eu esqueci que eu ia ficar 12 dias. Na verdade, eu tinha 10 dias programados para ficar em hotel. Eu acabei ficando 12. E eu esqueci que eu ia precisar pegar as coisas. Então, qual é a dica que eu dou? Independente do número de malas que vocês venham, dependendo do número de pessoas que venha com vocês, né? Se é uma família grande, se é uma família pequena, separa uma ou duas malas para os primeiros dias. Porque aí você não vai precisar fazer que nem eu. Imagina só essa situação. Um quarto de hotel, né? Que era um quarto simples, não era um quarto nem daqueles que tinha cozinha. E vou falar sobre isso daqui a pouco também. Então era um quarto de hotel com 2 camas de casal, 2 camas queen, televisão, armário e acabou. 17 malas no quarto. Eu não sabia mais onde estavam as coisas, porque apesar de ter a lista, chega uma hora que a gente já tá surtando, a gente não aguenta mais ficar em hotel, a gente não aguenta mais procurar as coisas e não achar, você não pode ficar pendurando roupa porque você não sabe o que você vai usar, você não conhece o lugar, você não sabe o tempo que vai fazer, então é uma loucura. Então minha dica é, separe uma ou 2 malas, obviamente venha preparado para o tempo que está fazendo, traga algumas opções, mas separe 2 malas com as roupas e com o que você vai precisar para os primeiros dias, a parte de higiene pessoal, brinquedo, enfim, qualquer coisa que você vai pensar que você vai precisar nos primeiros dias, não faça essa besteira que eu fiz, porque eu surtei. Chegou um momento que eu queria abrir as 17, jogar tudo para cima e sair chutando, porque eu realmente fiquei louca de ter que procurar coisa em 17 malas. Então fica essa dica e olha, vocês vão me agradecer, eu tenho certeza. A próxima dica é o seguinte, a gente, como eu acabei de falar, a gente ficou num hotel que não tinha cozinha. Então, eu acho que é super importante, se vocês vierem com criança, eu tô sempre focando na parte da criança, porque é a minha experiência pessoal, né? Lógico que tudo que eu tô falando aqui vale para quem tá vindo em casal, para quem tá vindo sozinho, enfim. Mas a gente tem que pensar que com criança tudo é um pouco mais difícil, né? A gente, como qualquer besteira, a gente se adapta de qualquer maneira, mas a criança a gente tem que ter mais cuidado. Então, se você conseguir fazer uma reserva num hotel que tenha cozinha, se você vai ficar 10 dias, como eu fiquei, eu acho que faz diferença. Que no Canadá, aqui em Vancouver especificamente, a gente sentiu muita dificuldade para comer. No início, né? Hoje a gente já está adaptado, a gente come de tudo, a gente não sente mais, mas a comida aqui é apimentada demais. Então, eu, por exemplo, adoro pimenta, eu já estava habituada a comer pimenta e não sofri nem um pouco com isso. Mas as crianças e o Roberto, eles não gostam de pimenta, eles não tinham o hábito de comer pimenta. E isso foi um problema muito grande. A gente passou, acredito que uma semana, 10 dias, uma semana mais ou menos, almoçando no McDonald's praticamente todo dia. A gente tinha um McDonald's perto do nosso hotel e era o que a gente conseguia comer, porque assim, a gente ainda não conhecia a cidade, a gente não tinha carro, a gente estava naquela luta de procurar casa. E não dava tempo ainda para se deslocar grandes distâncias e até os próprios lugares que as pessoas indicavam pra gente, a gente não sabia o que pedir, como pedir sem pimenta, porque pimenta não é pepper. Pepper aqui é pimentão. Então não adianta você dizer que não quer pepper, porque às vezes a comida não tem pimentão, né? Então você tem que falar spicy, no spicy, no spice, enfim. São detalhes que são importantes, a gente não pensa nisso quando está no Brasil, mas é difícil. Eu tinha um restaurante embaixo do hotel que era caríssimo, a gente gastava muito dinheiro para jantar toda noite. Foi o único lugar que a gente conseguiu comer bem, no sentido de não ter pimenta, das crianças comerem e não reclamarem da comida. Foi esse restaurante a gente jantava todos os dias, né? É uma despesa que era muito alta pra gente ter todo santo dia. Porque a gente ia em outros e tentava comer e elas deixavam comida, eu gastava dinheiro à toa, foi bem difícil. A gente sofreu um pouco no início, como eu falei, a gente se adapta, hoje a gente já sabe onde comer, a gente já sabe o que pedir, a gente já está adaptado, eles não sentem mais a pimenta. Existem restaurantes que a gente foi no início e a gente vai sempre agora, que no início eles detestaram e agora todo mundo gosta muito. Então fica essa dica, cuidado, procurem saber
como se come, onde vocês vão comer, e se vocês puderem ter uma cozinha no próprio quarto do hotel, facilita muito, porque aí nem que você faça o básico, um miojinho, um macarrão, um arroz, um feijão, uma coisa super básica, a criança vai comer mais tranquila e você não vai se estressar. Bom, a última dica que eu tenho para o vídeo de hoje é sobre o momento que a gente está procurando apartamento, casa, enfim, um lugar definitivo para a gente mudar. É super cansativo, é super estressante, a maioria das pessoas não tá de carro nessa época, a gente andava muito de ônibus, de Skytrain, a gente chegou a ficar com o carro alugado, mas a gente não ficou muito tempo. Então o que a gente fez e deu muito certo, tá? Em 12 dias que a gente ficou sem ter a nossa casa, a gente se dedicava muito assim, a gente pegava, ligava para os lugares, marcava as visitas dos imóveis, só que entre um e outro, a gente tentava passar no parquinho, deixar eles brincarem um pouco, sabe? A gente tinha que dar um pouco do momento de lazer deles, porque isso é muito cansativo e é muito estressante para as crianças. Outra coisa muito legal que a gente fazia era, a gente não ficava todos os dias vendo apartamento. Então, a gente tirava um dia para ver, outro dia a gente descansava. Aí via no outro, via 2 dias, parava. Aí a gente fez muito passeio nessa época. Então a gente foi pro Science World, a gente foi pro Aquário, a gente foi pro Stanley Park. Isso era legal porque dava um intervalo, as crianças não ficavam nervosas, elas não ficavam naquela, não acredito, de novo, cansado, tô de saco cheio. A gente conseguiu manter um ritmo, a gente conseguiu ver muitos imóveis e ao mesmo tempo eles conseguiram se divertir. Então, valeu muito a pena a gente ter pensado nisso, se dedicado, dar um tempinho, dar atenção para eles. Já é um momento super difícil, eles já estão mudando de país, eles já não têm mais a família perto, eles já não têm mais os amigos perto. Se coloca no lugar das crianças, é chato pra caramba, é cansativo pra caramba. Então, dá um pouquinho de atenção, dá um tempo, dá um espaço entre as visitas, vai fazer diferença com certeza, porque se a criança estiver estressada, você vai ficar estressado, você vai ficar de mau humor, vai ser ruim você ver apartamento, a pessoa que está mostrando apartamento, presta atenção nisso, né? Eles não gostam de criança que faça barulho, eles não gostam de criança nervosa, então isso pode até embarrear um aluguel de um lugar que você venha gostar. Então, ter as crianças calmas e felizes vai te ajudar na busca e vai ajudar até você fechar o contrato. Bom, essas são as dicas, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês usem e que seja útil para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e vamos lá, de repente a gente faz um vídeo novo com outras dicas, eu espero que vocês gostem, tá bom? Se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, faz a sua inscrição, deixa seu like e até a próxima. Tchau, gente, obrigada!